Ele já salvou muita gente em apuros no mar. Eu vou começar com o mergulhador Vicente Albanês. Você já esteve em Curitiba? Já, meu irmão mora lá. Mora lá? Meu irmão Pedro mora lá. Você sabe que tem um gerente de hotel em Curitiba que tem um aperto de mão que consegue ser mais estraçalhador do que o seu, não? Eu sou ignorante. Rapaz, ele me deu um aperto de mão aqui. O Tomate, vem aqui um instantinho. Vem aqui um instantinho. Dá um aperto de mão bom nele. Deixa eu ver. Vai quebrar minha mão. Não pode. Viu? Hein? E ele... aliás, eu devia ter pedido um outro músico, porque o Tomate vive com um profissional das mãos. Ele toca guitarra. Quebrou algum dedo, alguma coisa, não? Isso aí é uma característica do mergulhador, não? Tem que ter um aperto de mão forte? Não, isso acho que vem de cultura mesmo. Eu sempre achei que quem dá um aperto de mão forte é uma pessoa sincera, assim. Não gosto. É sincero. Então, às vezes, eu prefiro uma pessoa mais falsa. Então... Gostou, Thaís? Você ensina pessoas... ensina mergulho, não é isso? Exatamente. E faz mergulho de resgate. Como é que é esse negócio de mergulho de resgate? Mergulho de resgate? Bom, o resgate aí no mergulho, no caso, seria tipo assim, quando afunda um barco, alguma coisa, você vai estar... Às vezes tem gente dentro, tudo... Ou, por exemplo, quando cai carro em rio, alguma coisa, quando caiu o helicóptero do governador no Guarapiranga, já há algum tempo atrás, né? De qual governador? Não sei, não me lembro. De que estado? De São Paulo mesmo. Aqui de São Paulo? Caiu um governador, caiu, quem foi? Vocês lembram? Foi mais ou menos em 1978, 79, mais ou menos, faz um tempo. Em 70, um helicóptero que caiu? Um helicóptero na represa de Guarapiranga. Mas aí, tipo assim, isso seria um tipo de mergulho de resgate. Ou, por exemplo, quando... algumas pessoas estão no mar em apuro, né? Então aí já não é mais mergulho, você vai na intenção de tirar ainda com vida. Você pega um mar meio revolto, por exemplo, como aconteceu há algum tempo atrás, um barco até que ganhou um campeonato brasileiro de pesca oceânica, né? Então eles pediam socorro, mas eles estavam se chocando porque apagaram os 2 motores do barco, né? Então eles foram em direção a um navio atracado no cais de Santos, né? Assim, mas atracado no cais não, esperando para entrar no cais, estava no mar ainda. Então o mar batia, eles pediam, mas eles estavam com os flashes, os estrobos, né, ligado. Só que ninguém via eles de longe. Então foi uma coisa assim de Deus mesmo, de longe, a gente tem uma informação de GPS e partir. Mas eram muitos navios, né? Você estava num barco? Eu estava num outro barco com uma classe de alunos meus, né? Então eu estava arriscando a vida deles, eu não estava ali para fazer resgate, né? Assim, pessoas perdidas, nada. Estava voltando de uma prova de mar, de um batismo, né? E deu sorte de pegar. Aí ouvimos, eu falei, pessoal, vou ter que ir porque tem 5 pessoas correndo risco de vida, então a gente vai ajudar. Então a gente foi, eles estavam batendo num navio, e quando o navio ele sobe, tem aquele rebojo da onda, já tinha arrancado a proa da lancha, né? Já tinha afundado a âncora que estava que fica puxada, né? Então, quando eu cheguei, foi uma coisa até muito emocionante, porque foi bem assim. As pessoas, eu pedi, não joga o cabo, né? Não joga a corda, que eu vou pegar, deixa só voltar um pouquinho. Eles jogaram, o cabo caiu na água, eu pulei, catei com o pé o cabo, passei para uma pessoa, para o Ricardo, que estava em cima, as pessoas amarraram no punho do barco, né? Então, eu falei, avante, né? Aí as pessoas gritaram, o Vitinho pegou o cabo, ele pegou o cabo. Aí o barco tirou, assim, o barco deles debaixo do navio, assim, foi como se fosse uma cena, assim, de um filme, onde uma moça seria estuprada, na hora que o cara ia penetrar, alguém deu um tiro na cabeça do indivíduo, tuf, aí nós tiramos o barco. Mas foi muito lindo mesmo, uma coisa bem emocionante. Eu não entendi direito. Peraí. Tinha uma moça sendo estuprada no barco. Era a mesma equiparação. Na hora que o cara foi estuprar, você puxou na hora e... Foi isso? Mais ou menos isso. Você faz mergulho de escafandro? Também já mergulhou de escafandro, com escafandro? Na realidade, as pessoas falam assim, escafandro, tudo, né? No Brasil até tem uma coisa bem curiosa, que todo mundo fala assim, quando você entra numa loja de mergulho, numa coisa moderna, você pede um pé de pato, as pessoas faltam humilhar você, porque falam que vai ter que matar o pato para tirar o pé. Eu vejo, inclusive, isso como um pouco de falta de
patriotismo, nacionalismo da língua Ou de portuguesa. patriotismo, Mesmo. Patriotismo. Né? Porque, na realidade, todo brasileiro aprendeu a falar pé de pato. E alguém traduziu de inglês para português, tipo assim, fins, que é barbatana, e diz que é nadadeira, e é nadadeira. Então, para mim... É engraçado, eu perguntei um negócio de escafandro, tu me veio com pé de pato. Só para chegar aí onde você perguntou para mim. Ah, você começa pelo pé até chegar. Até chegar aí. Então, por exemplo, o pé de pato, a nadadeira, tudo, não tem nome técnico. Agora, os escafandros têm. Por exemplo, o cilindro que as pessoas usam nas costas para poder mergulhar... Tem nada a ver com escafandro. Não, é um escafandro autônomo. Ele tem um nome técnico. Foi o que eu disse, ele é um escafandro... Escafandro autônomo. Depois tem aquele escafandro freado, de mangueira. Qual é o freado? Aquele que, tipo assim, tinha o Mark V na Marinha Americana, que usa um capacetão com aquelas botonas. É freado porque é uma mangueira. Então é um mergulho dependente da superfície. Pois é, tem aquele que atarracha na cabeça. Aquele que atarracha. Como é que chama? Freado? Aquele é freado também. Vem com mangueira é freado. Você já mergulhou de escafandro freado? Já. O que acontece quando o escafandrista mergulha com o escafandro freado e o barco afunda? Para onde ele vai? Vai para o fundo, né? Suba que o barco está afundando? Não tem como, porque aquilo é muito pesado, aquele sapato, né? Nós temos, se eu não me engano, nós temos aqui um vídeo para ver no telão, e eu queria que você comentasse enquanto a gente está mostrando. Willem, pode soltar, por favor? Aqui você está fazendo... Eu estou equipando uma criança de 5 anos, né? 5 anos? De 5. O mergulho limitado, assim, eu posso credenciar uma pessoa só a partir dos 12 anos de idade, não é? Sim. Mas nada impede que eu leve uma criança dessa num ambiente harmonioso como esse, embaixo d'água, com ausência de gravidade e tudo, né? Para fazer um passeio, para ver um pouquinho de peixinho, dar umas voltinhas. Ele está mergulhando com... Está com escafandro autônomo, com cilindro ou tanque. Com cilindro, né? tudo? Aí já são paraplégicos mesmo, né? Então, esse um aí, inclusive, ele dizem que é tetraplégico, mas como ele move os braços, eu não considero ele um tetraplégico. Não, é claro que não. Se ele move os braços... Exatamente. É uma cena para ver. Você ensina, quer dizer, você mergulha também com paraplégicos, com também. Aqui tem um monte de paraplégico meu, graças a Deus. Aí são golfinhos só para as pessoas terem noção de como a maravilha de estar embaixo d'água, com ausência de gravidade. Olha que bonitinho. O carinho com o qual a gente é tratado pelos seres esses golfinhos estão aonde? Estão no Nescos. O Nescos fica numa ilha na Grã-Bahama, nas Bahamas, né? Então eu organizo viagens assim para fora. Então eu levo as pessoas para esses lugares, né? Sim. Então é uma coisa assim de beleza indescritível, né? Uma coisa assim. Agora me explica uma coisa, Vicente. Se a pessoa mergulhar, põe um caso de emergência qualquer, coloca os cilindros, né? Põe na boca e mergulha direto, sem fazer nenhum treino. O que acontece? Sem nenhum treino? Bom, não é aconselhável, porque muita gente se sente assim meio... Não, eu vou mergulhar, não preciso de curso, eu não preciso de aprender, eu não preciso de nada. As pessoas, você conhece as pessoas, elas são meio assim, machistas, meio assim, né? Querem dizer que são independentes. Então, você tem uma série de coisinhas que podem acontecer. Às vezes, o fato de uma pessoa prender o ar no fundo só e subir, significa que ele vai ficar ou um tetraplégico, ou, se Deus gostar muito dele, ele vai morrer. Entendeu? Porque se ele o quê? Se Deus gostar muito dele, ele não vai sofrer com as consequências, porque serão graves. Mas se ele fizer o quê? Se ele prender a respiração no fundo e subir, se ele vier à tona com o ar preso no pulmão. Pode explicar rapidinho? Sem respirar? Pode explicar rapidinho? Pode. Então, você tem lei de Boyle, que diz que a pressão, quando aumenta, o volume diminui. Quando diminui a pressão, o volume aumenta. Exato. Então, suponhamos que uma pessoa tenha 6 litros de volume pulmonar, 6 litros de ar no pulmão. Então, você tem que a cada 10 metros te aumenta uma pressão atmosférica. Dentro d'água, como a água é 800 vezes mais densa do que o ar, você tem a cada 10 metros o equivalente a uma pressão atmosférica. Tá certo? Então, se você desce a 10 metros, você tem 2 pressões absolutas. Se você desce a 20 metros, você tem 20 por 10, 2, mais 1, 3. Então, se você desce em apneia, assim, com os músculos da respiração suspensa, e vai a 10 metros, os seus 6 litros de ar no pulmão continuam os mesmos 6, só que comprimidos a um volume de 3. O ar ficou mais denso. Agora, quando você respira no fundo, então você multiplica a sua capacidade pulmonar pelas pressões nas quais você submeteu o seu organismo. Se você segurar o ar e só for respirar lá embaixo.
Não, se você respirar lá embaixo, se você respirar 20 metros, por exemplo, você coloca 3 vezes mais ar no pulmão do que você consegue pôr na superfície. Eu estou te perguntando pelo seguinte, quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos na Itália... Você caçava? Eu fazia na Itália, em Portofino, ali na costa, na Ligúria, na costa italiana, né? E a gente, de vez em quando, mergulhava com cilindro. E não tinha curso, quer dizer, era uma debilidade mental que a gente fazia, era um risco. Os quer dizer, a gente ia aprendendo... começaram caçando mesmo, a maior parte dos antigos começaram caçando. Cada vez que eu falo que eu fiz algum esporte, o débil mental do Bira fica rindo. E eu tenho que trazer fotografia para mostrar, olha aqui, Bira, olha aqui eu, jogando hóquei no gelo, futebol, remando, eu tenho que trazer. Você já tinha ouvido falar isso? Que eu já tinha feito caça submarina? Já ouvi falar. Vai embora, sai, vai embora. Vai embora para poder falar sério aqui. Inclusive tem uma... Coisa, bobo. O que eu quero dizer é o seguinte, me desminta se eu estiver falando bobagem. Quando a gente fazia caça submarina, isso eu estou te falando de 1956, certo. 56, né? Certo. Não tinha curso. A gente ia aprendendo na hora. Tá certo isso? Na maior parte dos antigos começaram meio assim, sem informação, sem orientação. A orientação era passada de um para o outro, né? E você ia com alguém que já tinha ido antes. Aí você ia vendo e aprendendo. Falando. Ia vendo e aprendendo. Por experiência. Mas não tinha curso em piscina, de chegar na piscina, senta, respira, sobe, agora tira. Não tinha isso, né? Tem até uma história sua, que é o que eu estava dizendo naquela hora do pé de pato, que você pediu um pé de pato em algum lugar, a pessoa, e você ficou meio assim, né? Mas o que é isso, né? Porque pé de pato ou nadadeira é a mesma coisa, entendeu? Por que essa frescura de dizer que não, você é um instrutor de mergulho, você é um mergulhador, sabe o que eu estou falando? Então, você entendeu? Me dá aqui meu pé de pato, entendeu? Senão eu vou começar a exigir que as pessoas chamem tudo por nome técnico. E o primeiro nome da nadadeira era pé de pato. Pé de pato. Eu só dizia pé de pato. O espanhol fala pata de rana, a letra de rana. E ninguém lá fala que tem que matar a rã para tirar o pé, entendeu? Então, por que no Brasil não pode ser pé de pato? Né? Então, é uma coisa meio assim, reguladores falam que põe o regulador na boca para respirar. O que é regulador? Regulador é o que as mulheres estão para regular a menstruação e tudo. Aquilo é uma válvula redutora de pressão, que pode ser mistral, aquelas que você viu do Cousteau, que são duas... Exatamente. Né? Então, exatamente. Parar com essas frescuras, né? E ser mais humilde, o mergulhador de hoje. Parar com essa viadagem. Viadagens, esse é o meu termo, né? Só que ser fino. Você mergulha desde que idade? Eu mergulho eu sou formado, tenho meu primeiro diploma em 1973 na Polícia Militar. Tinha que idade? Renato Magalhães, tinha 15 anos de idade. E você, quando mergulhou, você nunca teve um acidente, bater com a cabeça, nada disso? Não, graças a Deus não. E é engraçado isso porque eu sempre achei uma coisa bem curiosa mesmo, que eu acho que você vai gostar, acho que todo mundo vai gostar. Eu sempre me dirigi à água, desde pequenininho. Eu fui reanimado pela minha mãe com 8 meses, que eu fui num lugar que ela lavava roupa e fui cair no rio e acabaram não conseguindo me pegar. Né? Então eu falei, eu acho que eu sempre amei a água porque dentro d'água eu consigo ser o que eu quero, levar todo mundo, que eu mergulhar para todo mundo, para o cego, para o deficiente, para o não deficiente, para todo mundo. Então eu sempre pensava assim, puxa, o Criador, eu não sou religioso, assim, fanático, né? Mas ele é tão perfeito que ele fez tudo o que a gente precisa a mais. 2 ouvidos, 2 olhos, 2 buracos no nariz e uma boca só. Para ouvir mais, prestar mais atenção, sentir mais, falar menos. E dente para morder a língua quando fala muito, né? E aí ele fez o planeta Terra com quase 80% de água. O homem com quase 80% Também, de água. Sabe que a gente precisa mais de água do que de massa? Interessante, né? Porque um faquir fica 63 dias sem comer, mas não fica 2 sem tomar água. Os comportamentos do mar são os mesmos que o nosso. O mar fica bravo, agitado, grosso, de ressaca. A gente também. Então eu comecei a perceber, tipo assim, que, nossa, o mundo eu vejo as pessoas falando de medo de água, de medo do mar, porque o mar é perigoso, porque a água é assim, né? Então tudo vem meio de uma educação, de uma coisa assim que não tem muito a ver. Por isso que eu procuro, tipo assim, nos meus cursos de mergulho, não ensinar o meu aluno como um professor, ele ensina o aluno. Eu procuro ensinar o meu aluno como o pai ensina o filho, você entende? Porque foi isso que eu sempre pensei em relação a tudo o que eu aprendi na vida, né? Ao meu amor pelas pessoas, por isso que talvez eu sempre gostei dos seres assim, que eu julgo mais carente, né? Certo. Então, tipo assim, mesmo o tubarão é um animal carente. O tubarão é um animal
é o vilão da nossa sociedade, né? É uma máquina de comer, na realidade, né? O tubarão não é culpa dele, né? E na realidade não é isso, você entendeu? Então, tipo assim, eu vejo... ontem eu gravei um negocinho, né? Com uma pessoa que ele é um... Não, peraí, sem querer te interromper, já te interrompendo. Quando eu digo que é uma máquina de comer, é que ele come tudo, né? Quer dizer, você às vezes abre o ventre de um tubarão, tem lata lá dentro. Sabe qual é o método mais primitivo de matar tubarão ou não? Eu conheço da abóbora. É o da abóbora. Né? Como o tubarão... Conta que é ótimo. O tubarão, nas costas do Pernambuco se fazia muito isso antigamente. Na região de Cabedelo, onde havia muito caça da baleia, né? Então, como o tubarão é um animal que age só por instinto, ele tem um cérebro, por exemplo, um tubarão de 6 metros, um branco, né? Tem um cérebro que mede menos de 2 centímetros. Então é pequenininho demais. Quando ele está com fome, qualquer coisa que você joga na frente, que se move, se torna alimento. Então eles iam pescar a baleia, arpoavam a baleia começa a jorrar sangue e tudo, mas ele é um ser um pouco covarde. Então ele espera um grande vir e começar, eles ficam rodeando. Aí quando começa aquele frenesi deles morderem a baleia, então o que eles faziam? Eles ferviam a abóbora, né? E jogavam na água para os tubarões não comerem a baleia deles, que era o meio de vida deles, né? Então a abóbora só resfria a casca, a parte de fora, né? E o miolo continua quente. E o tubarão é um animal que tem intestino curto. É um animal que não tem bexiga natatória, que é o que faz o peixe subir e descer quando está dormindo e tal. Então, a hora que ele mordia, que ele engolia a abóbora... Ele engolia direto. Direto. Então, estourava no intestino dele, ele morria e já ia para o fundo, porque não tem bexiga natatória. Ele não boiava, não? Não boiava, ia para o fundo. Se ele tivesse bexiga natatória como a garoupa, você já deve ter matado, né? Então, você percebe que a hora que você começa a trazer ela, já começa a estufar e não desce mais. E tem uma coisa curiosa também, que o tubarão, se você está embaixo d'água e vem o tubarão, ele se assusta mais com você do que você com ele. Eu fiz mergulhos para a Universidade de São Paulo, tipo assim, durante 9 anos, né? E justamente fazendo pesquisa de tubarões, de esqualos, assim, com o professor Dr. Vitor Sadowski, que faleceu, que foi o chefe da máfia mundial dos esqualos, que são os tubarões, as raias e as quimeras, né? Então, o tubarão, ele... O que eu estava falando mesmo, João? Eu não faço a menor ideia. Me perdi. Eu estava dizendo que o tubarão... Você embaixo d'água. Assim. Todo equipado com equipamento de mergulho. Lembrei. O tubarão te vê, se te vê, porque o tubarão tem uma visão deficiente também, né? Exatamente. Tem também. Tem os peixinhos pilotos que ajudam ele a ver. Né? Exatamente. Então, não ajudam a ver, mas só limpam ele, tá certo. Orientam, né? Isso. Bom, se o tubarão, quando ele te enxerga aquele vulto enorme na frente dele, ele se assusta mais com você do que você com o tubarão. Né? Dizem. Cada um tem uma história de tubarão. Se você responder, você não vai se perder. Agora disser não. Sim Agora ou não. Tudo bem. Não tem erro. Não, tudo bem. Dizem Mas se você começar... Não vou me perder, prometo. Ele se assusta mais ou não? Dizem que quando você tem mais do que 1/3 do tamanho dele, ele fica com medo de você. Entendeu? Agora... Então, não há tubarão que não tenha medo de mim. Não, tem. Agora, se ele tiver com fome, ele vai, que ele está sempre... Não, daí eles ficam muito excitados. Você viu um filme do Cousteau que o cara mergulha para ir disputar um pedaço de carne sangrando com os tubarões? Você viu ou não viu? Não é que eu assisti tudo do Cousteau, mas eu não me lembro, pô. Inclusive tem... Eu não sei onde é que está esse livro do Cousteau, se está aqui ou se está no Rio. Não me lembro onde é que está. Que tem essa fotografia, inclusive. O nadador mergulha, joga carne, né? Lembrei. Sangrando. Acho que é Valerie Taylor que fez isso daí. Agora eu me lembrei. É um casal de australianos que faziam muito disso. Até... Não é o Cousteau? Não é da turma do Cousteau? Não, ele só filmou. Porque o Cousteau, na realidade... Quem só filmou? Ele tem uma... Quem só filmou? Não sei. Não pergunto. Eu fico muito tempo dentro d'água e voando. Eu viajo muito, graças a Deus. Mas, enfim, tem essa cena. O cara mergulha e disputa a carne com o tubarão. Hoje tem até algumas cenas assim que eles usam roupa com malha de aço, né? Então, em Cuba, por exemplo, eles não tem tanto recurso, né? Como, por exemplo, nas Bahamas, no mergulho que a gente faz alimentando o tubarão e tudo. Em Cuba, eles dão até hoje o alimento para o tubarão assim, junto com os turistas olhando. Então, é sem roupa de malha de aço, sem nada. O cara chega, pega,
e vai dando, entendeu? Quer dizer, é uma coisa assim, e briga... Tem um lá, um cubano que faz isso há 15 anos, o apelido dele é Cotoco. Sim, Cotoco, é. Gente, eu conversei com Vicente Albanês sobre as gargalhadas histéricas do Bira, quando eu falei... Eu fiz, Cássio, isso não é nada de espantoso, não, entendeu? Tem Você história, pensa eu que sei gordo não história. afunda. Inclusive, o Vicente sabe de história, viu? Bobo. Vicente, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho de resgate das pessoas. E daqui a pouco a gente volta. Obrigado.